pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem para mais uma semana, né? Uma semana de aula, uma semana que nós temos aqui quase que fechando o nosso conteúdo da nossa avaliação. Acredito ainda que eu vou ter que dar mais uma aula sobre defeitos de visão, depois dessa aula sobre lentes, e aí nós vamos basicamente fechamos o conteúdo sobre ótica, tá? Depois nós vamos ainda encaminhar os conteúdos, só depois da avaliação, nós vamos encaminhar os conteúdos de ondas e aí nós vamos fechar o nosso ano letivo, né, de conteúdos de física. Então a gente está se encaminhando para a reta final. Eu espero que vocês deem aquele gás final, né, para não deixe a peteca cair. A maioria dos alunos está indo muito bem com o desenvolvimento dos conteúdos, né. Então eu espero que vocês continuem aproveitando essas aulas, né, remotas que nós estamos fazendo as atividades, fazendo a lista de exercícios que eu repassei para vocês lá pelo WhatsApp e também pelo SIGA, tá? Então, tem que exercitar, gente, tá? Tem que fazer os exercícios, tem que ver as aulas, assistir as aulas da melhor maneira possível, para que continuamos seguindo com um bom desenvolvimento, com boas notas, com bom aproveitamento. Perfeito? Hoje nós vamos falar sobre lentes, tá? Na aula passada nós falamos sobre algumas leis da ótica, lei da reflexão e refração. Hoje nós vamos falar sobre lentes e onde esses efeitos, né, acabam muitas vezes acontecendo, refração da luz, né, algumas vezes também a reflexão da luz, dependendo da situação. Então é importante que vocês compreendam muito bem o que aconteceu na aula passada, né, para que essa teoria que nós vamos abordar no dia de hoje. Começando aqui já, pessoal, falando um pouquinho sobre as lentes, né? Então as lentes esféricas são sistemas, né, que têm um formato esférico, dependendo da maneira como a gente conjuga eles, né, eles podem ter algumas funções diferenciadas, né? A gente pode ter então um aumento linear da imagem devido ao uso dessa lente, a gente pode diminuir o tamanho dessa imagem, ou a gente pode inverter a imagem, como a gente vai ver hoje. Então temos várias funções. Aqui eu tenho um esqueminha basicão aqui, ó, de aplicação de lentes, né, que todo mundo já utilizou possivelmente, uma máquina fotográfica, todo mundo já pegou uma máquina fotográfica na mão. A gente sabe que nós temos um jogo de lentes, né, inclusive aquela parte da frente onde nós conseguimos mexer ali é o ajuste dessas lentes, né, e conforme o ajuste dessas lentes a gente consegue aproximar, ampliar o campo de visão que nós temos das imagens, né, ou até diminuir, focar mais em um certo ponto, beleza? Então o estudo das lentes vai nos ajudar a entender como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, o que acontece com a imagem, né? O que acontece com a luz, com a imagem das coisas, quando elas atravessam então, esses sistemas cilíndricos, né? Formatos cilíndricos, com diferentes índices de refração do ar, né? Então a luz é desviada, há desvios da luz, né? E devido ao arranjo desse sistema aí, a gente pode ter um aumento do tamanho da imagem, diminuição do tamanho da imagem, como eu comentei anteriormente. Então algumas aplicações dessas lentes, né? Nós temos aqui, ó, os óculos, são sistemas que nós utilizamos lentes, né? Deixa eu pegar aqui. Microscópios, né? Telescópios, câmeras, filmadores e projetores são sistemas então que utilizam de lentes para aproximar, eu falei, para focalizar em uma certa região, né? Ou até corrigir alguns defeitos de visão que nós podemos ter. Bom, gente, então assim, existem alguns tipos de lentes, né? E como vocês observam, são lentes que são formadas por sistemas esféricos, né? Por isso que nós estamos falando de lentes esféricas. Não são lentes rígidas, não são lentes retangulares, né? Retas. Elas serão geralmente, ou elas têm uma extremidade reta, mas elas sempre têm na outra extremidade uma curva, né? Uma curvatura, né? Formando o tipo de lente que nós estamos estudando agora. Então aqui, ó, nós temos algum tipos de lente de bordas finas, né? Então nós temos aqui três tipos: a lente biconvexa, que é formada por dois sistemas aqui, ó, convexos de lentes, né? Nós temos uma lente plano convexa, uma lente reta e uma lente convexa, né? E nós temos uma lente côncava convexa. Então nós temos um lado uma lente côncava, né? E do outro lado, quer dizer, desculpa, desse lado direito aqui uma lente côncava, certo? E do outro lado nós temos uma lente convexa. Então, como vocês estão observando, as lentes côncavas, né, é como se nós tivéssemos uma concavidade. Elas formassem, quando a gente olha ela de frente, é como se tivesse um ponto ali, uma região, né, onde nós podemos observar uma concavidade, uma concha, certo? Uma lente convexa é aquela lente assim que tem aquele formato contrário da concha, né? Como se a gente pegasse a colher, né, no lado da frente da colher, onde a gente carrega os alimentos ali,
Nós teríamos então se fosse uma lente, seria uma lente côncava, certo? E se a gente virasse a lente, virasse a colher no caso, né, a gente teria uma lente convexa, né? Pegando esse exemplo aí da superfície da colher, que fica fácil da gente entender e diferenciar o que é uma lente côncava e o que é uma lente convexa. Também temos outros tipos de lente que nós chamamos de lente de borda grossa, tá? E nesse caso aqui nós temos uma lente bicôncava, onde os dois lados da lente são côncavas, né? Tem esse formato de concha. Nós temos uma lente plano côncava, né? Então nós temos uma lente que num lado é reta e no outro lado é côncava, e nós temos uma lente côncava, que seria o contrário da outra lente, né, que nós recentemente tínhamos visto aqui, ó, que seria a côncavo convexa, tá? Então nós temos esses tipos de lentes, como a gente pode observar, né? E esses tipos de lente vão gerar efeitos diferentes, tá? Dependendo da maneira como eles são estruturados. Tranquilo? Bom, pegando alguns pontos importantes de uma lente, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, aqui uma lente bicôncava, né? Então nós temos aqui, ó, seria aqui uma lente bicôncava. No caso aqui, desculpa, gente, nós temos uma lente convexo côncava, né? Olha só, ela é convexo côncava, então seria esse tipo de lente aqui que nós estamos observando. Cada uma das interfaces dessa lente com relação ao ar, né, vai ter então um centro de curvatura, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a lente mais interna aqui, como vocês estão vendo do lado esquerdo aqui, tem uma concavidade e tem um raio de circunferência. Então, se a gente fosse desenhar a circunferência que formaria essa lente, né? Então, essa circunferência teria um raio R1. Se eu pegasse, então, formasse a circunferência dessa lente 2 aqui, que está na parte mais externa, eu teria então uma circunferência, um círculo menor, então por isso que o raio dela também é menor, né? Então nós temos esses dois pontos que seriam os centros das circunferências, são importantes para a nossa análise. Os raios de curvatura, né? O ponto C1 e C2, que seria o eixo principal, o eixo óptico da lente, né? Esse eixo é normal às faces da lente. E o segmento V1, V2 aqui, que são que determina a espessura da lente, né? Dependendo da espessura da lente, também nós podemos ter efeitos diferentes, como a gente vai poder estudar mais tarde. Tá, gente? O que mais? Aqui, então, essa primeira parte sobre lentes aqui, vocês vão observar que é uma parte muito teórica, né? Vou mostrar várias imagens, obviamente que esse material aqui vai ficar com vocês depois, para vocês terem um acesso lá pelo SIGA, tá? Então, e também tem esse material aqui lá no livro que nós utilizamos, tá? Então, mais bem explicadinho, inclusive, na leitura ali para vocês. Estou fazendo um resumão do que geralmente a gente costuma abordar como sendo mais importante nesse aspecto de lente, tá? E aí, pessoal, a gente começa a entrar em algumas questões que são importantes, né? No comportamento óptico dessas lentes esféricas. Então, por exemplo, aqui nós temos um tipo de lente que nós chamamos de lente convergente, e nós temos aqui um tipo de lente que nós chamamos de lente divergente, tá? As lentes convergentes, né? Então nós temos os raios de luz incidindo sobre essa lente, né? E o que a gente observa é que o desvio da luz, ela vai se concentrar sempre num ponto, como a gente está observando aqui, que seria o foco da minha lente, certo? Então, os raios de luz, eles convergem formando a imagem naquele exato ponto. Então, é uma característica das lentes convergentes, né? Então, os raios de luz, eles vêm de todas as direções. Quando incidem sobre essa minha lente, esses raios de luz convergem em um ponto, formando a imagem da onde está sendo captada dessa lente, né? No caso de uma lente divergente, a gente vai ter um efeito contrário, porque esses raios de luz eles podem ser espalhados mais, certo? Então, a partir do ponto, nós chamaremos de foco aqui no centro real aqui, a gente vai observar que a gente pode traçar linhas que formam que essa lente aqui haja a divergência desses raios de luz. Eles não convergem no ponto focal, certo? No ponto focal da imagem lá. Eles convergem no ponto focal do objeto, seria um ponto mais à esquerda aqui, desviando esses raios de luz, como vocês estão observando aqui. Então, a moral da lente divergente é divergir os raios de luz, da lente convergente, convergir esses raios de luz. Só que, pessoal, olha só. Existem algumas questões que são importantes para nós, né? Basicamente, assim, ó, se a lente é mais refringente que o meio externo, que geralmente é o mais normal, que o material que é formado essa lente seja de um material que seja mais refringente. A gente já falou sobre isso na aula passada, então se tu não lembra bem, pega lá a aula passada e observa sobre essas coisas, sobre materiais mais refringentes. É o que tem um índice de refração maior, né? Então, se essa lente é mais refringente, tem um material que tem um índice de refração maior,
Geralmente essas lentes de bordas finas, olha só, olha as bordas da lente aqui, ó. Bordas finas, são lentes que nós chamamos que teriam características de convergência de luz. Essas lentes de borda mais grossa, quando nós temos esse tipo de material mais refringente, né, serão lentes divergentes. Porém, se eu tenho um efeito contrário, né, se eu tenho lentes onde o meio com meio menos refringente, né, deixa eu tirar a Judite daqui, com meio menos refringente que o externo, né, então as bordas finas acabam se tornando lentes divergentes e as lentes de borda grossa acabam se tornando lentes convergentes. Essa é a principal diferença. O que é o comum? O que é comum é a gente ter lentes onde o material que é constituído essa lente seja de um material mais refringente que o ar. Lembrando que o ar tem um índice de refração igual a 1. Né? Então se eu tenho um material mais refringente, 1.2, 1.3, e aí se eu tenho uma lente de borda fina, ela já vai ser uma lente convergente. Tá? Beleza. O que mais? Bom, nós temos algumas características dos raios de luz, né? O comportamento óptico. Então olha só, isso aqui é importante, inclusive para a gente depois demonstrar como é que a gente constrói as imagens quando elas passam através de uma lente, né? Então um raio de luz luminoso que passa pelo centro óptico de uma lente esfera não sofre desvio. Então olha só, dependendo, como a gente observou aqui, os raios de luz eles vêm do paralelos, né, incidindo sobre a minha lente, ao desvio da luz. Vocês estão observando aqui, tanto na lente divergente como na lente convergente. Só que se esse raio de luz ele passa pelo centro óptico, né, não há o desvio desse raio de luz. Então, somente se ele atravessa pelo centro óptico, conforme está vendo a figurinha aqui, ó, um raio de luz incidindo através do centro óptico, a gente não vai observar o desvio da luz. Beleza? Isso vai ser importante, como eu estou dizendo para vocês, na construção das imagens. Então, olha só. Aqui nós temos um sisteminha onde a luz, uma lente convergente, né? E aqui uma situação um pouquinho diferente também, olha só, imaginando que os raios de luz eles saem de um ponto central, né? Esses raios de luz saem em todas as direções. Quando eles passam por uma lente convergente, né? Como eles já saíram de um ponto, não são raios de luz que vêm paralelos, né? Então os raios de luz eles tendem a seguir paralelamente como o sistema está mostrando aqui. Se a gente tem aqui ó, os raios de luz vindo paralelos, eles vão incidir no foco, como a gente observou. Tá? Então nós temos aqui essa questão que é importante para nós, né? Então os focos, se a luz vem do foco da lente, né? No foco do lado real aqui, da nossa lente, então a gente vai observar que eles vão ter esse efeito de desviar e saírem paralelamente. Né? Eles não vão focalizar, a lente não vai focalizar a imagem num ponto, mas se esses raios de luz vêm de forma paralela, eles convergem no foco. Tá? O mesmo acontece aqui, tá, gente? Ó. Se esses raios de luz vêm de uma lente divergente em todas as direções, ao incidir sobre a lente divergente, eles vão sair paralelos. E se a luz ela vem paralela, já tinha demonstrado isso aqui, eles vão sair, então, vão divergir esses raios de luz, como vocês estão observando. Tá? Outra coisa, então, isso aqui são comportamentos que acontecem então nessas lentes que a gente precisa entender e observar, tá? O que mais? Alguns pontos importantes que a gente já discutiu, já acabou discutindo, olha só. Então nós temos um ponto que é o foco, tá? O foco da minha lente. Nós temos então o foco objeto que vai estar que é este Fzão aqui que vocês estão vendo, né? Que fica do lado onde geralmente vai estar o meu objeto real que eu estou colocando na frente da minha lente. E nós temos aqui o foco imagem, que geralmente é a região onde vai se formar a imagem, né, após esses raios de luz atravessarem a lente. Né? Então nós temos um ponto aqui onde vai se formar a imagem, um ponto onde vai estar o objeto. Nem sempre os raios de luz vão se formar no lado direito ali, do lado imagem, como vocês estão vendo ali, tá? Alguns efeitos acontecem que a imagem acaba se formando do outro lado. Tá? Isso é fácil de a gente fazer com alguns experimentos. Tá? Aqui também nós temos então do mesmo jeito, né? Vocês estão vendo aqui a localização. E essa distância que nós temos da lente até esse ponto aqui nós chamamos de Fzinho minúsculo, né? A distância do ponto focal, certo? E essa distância do ponto focal lá no foco objeto é a mesma distância focal do foco imagem. Essas distâncias são iguais. Tá? E isso é importantíssimo para a hora que a gente for construir as imagens obtidas quando eu tenho uma lente esférica, né? E eu tenho um objeto lá que está emitindo luz.
que mais que nós temos aqui, ó? Nós temos esses pontos antiprincipais. O que são esses pontos antiprincipais? Pontos do eixo principal de uma lente cuja distância em relação ao centro óptico vale 2 vezes o foco, né? Então nós temos aqui a distância do foco e nós temos esses dois pontos aqui que também são importantes para a nossa análise, né? São a distância onde nós temos aqui o dobro da distância focal, que seriam os nossos eixos antiprincipais, né? Alguns pontos antiprincipais, que eles estão no lado dos objetos, né? O ponto antiprincipal objeto e o lado ponto antiprincipal da imagem, né? Como vocês estão vendo aqui, beleza? Então nessas duas formas aqui nós temos esses pontos que são importantes para a nossa análise, né, da construção de imagens. Então nós temos o foco objeto, o foco imagem, o ponto antiprincipal objeto e o ponto antiprincipal imagem, né? E esses pontos eles têm mesmas distâncias em relação ao centro da minha lente. Beleza? Então, ok, nós já entendemos um pouquinho agora sobre o comportamento dessas lentes. O que pode acontecer com a imagem quando ela passa através de uma lente convergente, o que pode acontecer com uma imagem, né, com uma luz quando ela passa por uma lente divergente, né? Dependendo de como chegam esses raios de luz, o comportamento pode ser diferente, como vocês observaram, tá? Mas então vamos observar, vamos construir as imagens de algumas lentes, tá? E quando o objeto está em alguns pontos dessa lente, distância dessa lente, tá? Porque dependendo da distância que esse ponto vai estar, e isso a gente pode muito bem, e é facilmente observável quando nós estamos com uma câmera fotográfica, né, que nós miramos a câmera fotográfica em algum lugar e às vezes esse objeto ele não está nítido para nós, porque a imagem está se formando, ela está se formando sem foco, né? Então, dependendo da distância que nós teremos, ali nós teremos algum tipo de imagem sendo formada, né? E essa é a ideia agora, de mostrar para vocês como é que pode, o que acontece com a imagem quando nós temos aqui, então, um objeto nos seguintes pontos: antes do ponto antiprincipal, após o ponto antiprincipal, no foco e depois do foco. O que vai acontecer com isso numa lente, por exemplo, que nós chamamos de lente convergente, que nós já vimos que acontece numa lente convergente, né? Então olha só, nós temos aqui o gatinho, ele está antes do ponto antiprincipal aqui em relação a essa lente convergente, né? Neste lado esquerdo aqui, para a formação das imagens, nós chamaremos de lado virtual e lado real. Ou seja, se a imagem se formar desse lado aqui, nós dizemos que a imagem é real. Se a imagem se formar deste outro lado, onde está o objeto, nós dizemos que a imagem é virtual. Se a imagem ela não sofre desvio de orientação, né? Ou seja, ela não fica invertida, nós dizemos que a imagem é direita. Se a imagem está invertida, nós dizemos que ela é invertida. Se a imagem é igual ao tamanho do objeto, nós dizemos que ela é igual. Se ela é maior, dizemos que é maior. E se ela for menor, nós colocamos então como menor. Então nós precisamos também caracterizar que tipo de imagem nós estamos formando, tá? Quando eu coloco o gatinho ali na frente da minha lente. Então, antes do ponto antiprincipal, como é que a gente vai montar essa imagem? É importante que vocês saibam como montar isso. Então, ó, os raios de luz que saem do gatinho, eu vou pegar aqui um ponto mais central, tá? E vocês, o ponto mais central, não, desculpa, o ponto mais acima ali, o primeiro raio de luz que sai, e esse raio de luz ele vai ter um raio de luz que vai sair horizontalmente aqui, como vocês estão observando, e outro raio de luz que vai sair em outra direção e vai cortar aqui a minha lente no seu eixo principal, certo? Esse raio de luz que corta o eixo principal, a gente já observou uma característica dele, eu falei para vocês lembrarem, né? Ele não sofre desvio. Porém, o raio de luz que toca horizontalmente a minha lente, ele é desviado para o foco, né? Olha só, eu já mostrei isso para vocês, olha só, prestem atenção. Ó, o raio de luz que vem horizontalmente numa lente convergente, ele vai em direção ao foco, né? O raio de luz que corta aqui, ó, que passa pelo centro óptico, né? Seria esse ponto do eixo principal aqui da minha lente, o ponto central ali, ele não sofre desvio, beleza? Então isso que eu estou considerando aqui, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Esse raio de luz aqui vai ser desviado para o foco e esse raio de luz não vai acontecer nada com ele. Quando esses raios de luzes se cortarem novamente, se cruzarem novamente, nós temos o local onde estará se formando a imagem, certo? A imagem vai estar então nítida neste ponto aqui que nós estamos observando, tá? Então olha só, neste pontinho aqui,
onde os raios de luz se cruzam, e esses raios que eu desenhei aqui, eles têm que ser retos. Quanto mais retos eu vou ter, mais precisão eu vou ter de onde essa imagem está se formando. O que a gente observa que acontece com a imagem do gatinho? É uma imagem que está no plano real, certo? Ela é invertida, como vocês observaram, ela inverteu a sua posição e ela é menor. O gatinho, a imagem do gatinho, ela diminuiu. Então, se eu botar uma lente e um objeto, e esse objeto estiver atrás do ponto anti-principal, o que acontece com essa imagem? Acontece que ela vai ser formada no eixo real, né? No lado real, ela vai ser invertida e ela vai ser menor, tá? Vamos pegar agora o gatinho, vamos arrastar o gatinho mais para frente, no ponto anti-principal. No ponto anti-principal eu vou traçar as duas retas novamente, ó, saindo lá da cabeça do gatinho. O que vai acontecer? A gente vai observar que o gatinho ele vai ser formado lá no ponto anti-principal da imagem, né? Ponto anti-principal do objeto, ponto anti-principal da imagem. O que a gente pode concluir sobre essa imagem que é formada pelo gatinho? É uma imagem que é formada no plano real, ela é invertida e ela é igual, ela tem o mesmo tamanho. Então, quando eu ponho o gatinho no ponto anti-principal aqui, a imagem formada ela é de mesmo tamanho e invertida, tá? Se forma lá no lado real. Mais um pouquinho, vamos andar com o gatinho um pouquinho mais à frente. Andamos aqui com o gatinho, ó, passando do ponto anti-principal. Como é que será que vai ser formada a imagem agora do gatinho, né? Novamente, os raios de luz saindo um horizontalmente, outro cortando o eixo óptico, né? Um raio vai para o foco, outro raio sai em linha reta sem desvio, e a gente observa que agora a imagem ela se forma depois do ponto anti-principal. Se formando depois do principal, ela vai ser agora uma imagem real, invertida e maior. Lembra que a gente começou com uma imagem menor? Depois ela se tornou igual quando eu estava no ponto anti-principal, e se eu passei do ponto anti-principal, ela se tornou agora maior, certo? Então eu estou invertendo a minha imagem, mas estou tornando ela maior. Isso pode ser necessário de acordo com uma aplicação que eu posso utilizar, né? Se quero fazer uma ampliação de uma imagem, eu uso uma lente convergente e coloco esse objeto na frente do ponto anti-principal. O que vai acontecer agora, gente? Olha só, bacana. Vou colocar o meu gatinho no foco agora. Coloquei ele no foco da lente. O que vai acontecer? Nós teremos aqui então a imagem, os raios de luz saindo do gatinho. E ao sair do ratinho, o raio de luz lá de cima vai convergir no foco, e o raio ali que está cruzando o eixo óptico não vai desviar. O que vai rolar? Não teremos uma imagem sendo formada. Então, se eu pegar um objeto e colocar ele em cima do foco de uma lente convergente, nós não teremos formação de imagem. A imagem ela vai se formar lá no infinito. E a gente vai dizer que essa imagem é imprópria, tá? Porque nós não teremos como focalizar, nós não veremos uma imagem no objeto após ele passar pela lente, se esse objeto estiver no foco. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo? Botei meu gatinho agora na frente do foco. O que vai acontecer? Novamente, olha lá. Os raios de luz, um vai pelo nosso... Aqui, é bom salientar que esses raios de luz aqui, eles não convergem nem no lado real, nem do lado virtual. Eles nunca vão se cruzar. Esses raios de luz jamais vão se cruzar. Essa é a ideia. Porque tanto faz se o raio de luz se cruza no lado real ou se cruza no lado virtual. Se eles se cruzam no lado real, eu tenho uma imagem real. Se eles se cruzam no lado virtual, eu vou ter uma imagem virtual. Tá? Então olha só. Botei o gatinho aqui, né? Depois do foco. Raio de luz. Um raio de luz não se desvia, outro vai desviar para o foco. O raio de luz se desviou para o foco, aconteceu aquilo lá, né? A gente não estava observando esses raios de luz se cruzando no lado real. Porém, gente, eles são tortos. E eles vão acabar se cruzando lá no lado virtual, formando uma imagem que agora ela é virtual. Uma imagem que é virtual. Direita, porque agora o meu objeto ele está direito. E ela é real. Certo? Maior, desculpa gente, é maior. Então o que acontece? Como é que eu poderia reproduzir esse experimento e verificar isso que eu estou mostrando aqui para vocês? É muito simples. Vocês podem pegar uma lente e botar dois anteparos. Um na frente de um lado da lente e o outro no outro lado da lente. Vocês vão ver que quando vocês posicionarem o objeto de vocês na frente, pode ser uma vela, né? Que a vela emite sua própria luz, né? E colocar ela na frente da lâmpada. Se vocês passarem o ponto focal, não teremos imagem sendo formada do lado direito, mas do lado esquerdo, né, nós teremos uma imagem sendo formada. Certo? Isso é
Meio louco, né? Porque nós temos uma imagem sendo formada do outro lado, né? Um lado que nós chamamos de virtual, mas é real, é o que acontece, é o que nós observamos, certo? Beleza? Isso aí, inclusive, é um baita experimento para vocês fazerem, hein? Bacana. Esse aqui, ó, meus raios de luz já saíram antes, ó. É o gatinho maior, tá? O que vocês observam? Aqui nós temos agora no caso de uma lente divergente, ó. O símbolo da lente divergente ele muda. Antes do lente convergente era assim, ó. Setas saindo. Agora é uma seta entrando, né? Isso aqui significa que nós temos uma lente divergente. Na lente divergente vamos fazer o mesmo caso, ó. O raio de luz saindo aqui, pá. Só que agora na lente divergente, o que acontece com o raio de luz? A luz ela diverge, ela não vai para o foco. Ela não vai cair no foco. Se ela diverge, só que ela diverge de acordo com uma reta que a gente vai traçar lá do foco objeto. Certo? Esse raio de luz aqui ele não vai se desviar, mas esse aqui que se desviou, ele se desvia com uma angulação a partir do foco objeto. E a gente observa que este raio de luz, o prolongamento dele, se corta com o prolongamento desse raio de luz que está se formando aqui, ó, que está cruzando o eixo óptico. Como vocês sabem, que se esses raios de luz se cruzam, nós temos a formação da imagem. Formando aqui o meu gatinho, ó, neste ponto dessa minha lente divergente. Então, numa lente divergente, independe a posição onde eu estou. Independe. Eu posso botar ali atrás do ponto antiprincipal, depois do ponto antiprincipal, no foco, antes do foco. A imagem ela vai ser sempre virtual, direita e menor. Essa é a ideia. Então uma lente divergente ela vai sempre diminuir o tamanho da imagem formada. Ela vai ser sempre direita, ou seja, ela nunca vai inverter a imagem. E ela é sempre virtual. Certo? Sempre virtual. Você vai sempre se formar desse lado aqui. Como a gente está observando. Tranquilo? Beleza. Então, dito isto, vamos falar alguma coisa sobre os estudos analíticos das lentes esféricas, né? Então agora vai chegar o ponto agora que nós vamos fazer alguns cálculos, né? Porque nós precisamos calcular as distâncias, onde vai se formar o objeto, onde vai estar o objeto, onde vai estar a imagem, né? Então nós precisamos fazer algumas contas para saber que quando eu tenho uma lente desse tipo, eu vou ter uma imagem desse tipo, uma imagem formada em tal lugar, tá? Então aqui, pessoal, vamos supor que eu tenho uma luz incidente. O objeto real, ele tem, a gente vai dizer que ele tem uma distância P, tá? Uma distância P. E a imagem por ele formado é uma imagem virtual, certo? E ela geralmente vai ter um valor aqui, ó, menor que zero. Tá? Se essa imagem é virtual, o valor dela vai ser negativo. Se o objeto é real, vai ser um valor positivo. Se o objeto é virtual, ou seja, está lá no outro lado da minha lente, né, eu coloquei lá no outro lado, a gente vai dizer que a distância que ele tem até o eixo óptico é uma distância de valor negativo. E a imagem ela vai ser um valor positivo. Tá? Então a gente está observando aqui que pela minha convenção de sinais, né, se eu tenho uma imagem real, o valor dela, a distância dela é positiva. Se eu tenho uma imagem virtual, o valor dela é negativo, como vocês estão vendo aqui. Isso fica claro quando nós fazemos as contas. Espera um pouquinho. Ih, rapaz. Tobias bagunçou tudo aqui, gente. E adicionou 50 mil slides. Que dá, né? O Tobias estava muito carente. Aqui que nós estamos. Não sei se eu vou cortar essa parte. De repente eu deixo aí. Pra vocês verem como é que é a gravação, que como o professor sofre durante as gravações das suas aulas em casa, tá? Beleza, gente? Então isso aqui é só para vocês observarem que o que acontece quando nós temos um sisteminha aqui, ó, quando nós vamos determinar as distâncias desses objetos, beleza? Então, qual é a equação? Nós temos essa equação que nós chamamos de equação de Gauss, onde ela, a partir das distâncias do foco, ó, a distância focal com relação ao centro da imagem, e a distância do objeto em relação à lente, nós teremos a distância P', que vai ser a distância da imagem formando em relação a essa lente também. Então, ó, esses pontos que são importantes para nós. A distância focal, as distâncias onde estão o objeto, que é essa distância P, e a distância onde vai ser formada a imagem, que é a distância P', tá? Beleza? Ok, então olha só. Tá. Então se a imagem é direita, como vocês estão vendo aqui, ó, o objeto e a imagem têm o mesmo sinal. Se a imagem é direita. Se a imagem é invertida, o objeto e a imagem têm sinais opostos. Como vocês estão vendo aqui, a imagem invertida. Esse negócio aqui, o A,
ele é parte também do aumento linear. Então isso aqui quer dizer o seguinte, o que é o aumento linear? Se eu botar essa lente aí, eu vou ter um aumento da imagem? Pode ser que eu tenha um aumento da imagem ou não, certo? Pode ser que minha lente ela não aumente a minha imagem, ela diminua a minha imagem. E é isso que a gente precisa observar quando nós temos essas relações. E essa relação aqui nós temos então a partir do tamanho da imagem, então I aqui, ó, tamanho da imagem, tamanho da imagem, e O é o tamanho do objeto. Então I, tamanho da imagem, e O, tamanho do objeto. Belezinha? Tá? Então, a partir disso, do tamanho da imagem e tamanho do objeto, a gente pode inferir então aqui a minha relação de aumento linear da minha lente, tá? Então, aumento linear transversal, a gente vai observar se essa lente ela vai aumentar o tamanho da imagem ou não, tá? O que mais, pessoal? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício com muito cuidado para ver o que está acontecendo aqui e para a gente tentar entender, né, como é que a gente aborda esse tipo de exercício. Então, o que diz? Ó, nós temos um artesão, numa das suas criações precisava chamuscar folhas de papel. Para isso usou uma lupa, pois sabia que ela concentra os raios de sol. Você sabe muito bem, né? Então nós temos uma lupa aqui, uma lente, certo? Então essa lente, os raios de luz, eles vêm aqui. E o que a lente, essa lupa faz? Todo mundo sabe que é possível que a gente pegue os raios de luz do sol e a partir da lupa ela concentra esses raios de luz em um ponto, né? Então significa que a luz vai fazer isso aqui, né? Ela vai convergir em um determinado ponto aqui, que vai ser o foco da minha lente. Beleza? Ele vai pegar todos esses raios de luz e vai jogar lá no foco, tá? Então ele chamusca, né, com os raios de sol, uma pequena região. Ele verificou que a maior concentração de raios solares, ou seja, o momento em que mais se observava, né, os raios de sol convergindo no meu sistema, é quando a lente, o papel, ele estava a 20 centímetros da lente. Então quando ele estava a 20 centímetros da lente, a gente observava ali que tinha uma maior quantidade de chamuscação dessas folhas de papel. Observou também que as letras do jornal, no jornal, e constatou que a imagem nítida era obtida quando a lente e o jornal estavam a 10 centímetros. Então olha só. Qual a distância focal da lente dessa lupa? Letra A. Qual a posição da imagem das letras do jornal? E letra C. Supondo que uma dessas letras tivesse 3 milímetros de altura, qual seria a imagem dela? Então nós temos aqui no caso uma lente convergente, né? Porque se ela pega os raios de luz e converge em um determinado ponto, significa que a lupa ela é feita de uma lente convergente. Então essa é a primeira constatação que nós temos. E a lupa ela faz um aumento linear, né? Essa é a ideia, que a gente pega uma lupa e ela consiga aumentar o tamanho das letras. E a gente viu que numa lente convergente é possível ter isso. A gente consegue observar então um aumento linear usando uma lente desse tipo. Então olha só, vamos ver aqui. Qual a distância focal da lente dessa lupa? A distância focal é aquela distância, então nós temos uma lente convergente, né? Então já vou desenhar aqui. Eu acho que eu estou desenhando em cima do meu rosto aqui, então vou desenhar aqui em cima. Então nós temos uma lente, nós temos alguns pontos que nós precisamos descobrir. Nós precisamos descobrir aonde que está a distância que está esse objeto, né? Nós temos a distância do objeto, nós temos a distância da imagem, certo? Pelinha, certo? E também nós temos o ponto focal, né? A distância focal, que seria essa distância aqui mais ou menos, que ela tanto serve para esse lado aqui como para esse lado aqui, são as distâncias focais. Eu resolvi pegar uma figurinha para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa letra A, tá? Para vocês entenderem. Então olha só, se os raios de luz, tá? Imaginem que aqui estão as folhas aqui. Quando ele aproximou, distanciou a 20 centímetros, né? A distância entre o papel e a lente era de 20 centímetros. E a lente e o papel precisa estar aqui nessa região aqui, porque é onde está convergindo os raios de luz. Foi o momento que ele percebeu que mais dava para chamuscar essas folhas. E como a gente sabe, os raios de luz eles sempre convergem no foco. Se aquela é a região onde a gente consegue melhor chamuscar essas folhas, logo a gente já pode concluir que o foco dessa minha lente ela está em 20 centímetros. Porque é o ponto onde os raios de luz convergem, né? E se os raios de luz convergem todos ali, é sinal que ali é a maior concentração desses raios de luz. Então ali é onde está meu foco.
Numa outra questão aqui na letra B, e aí eu vou pegar uma outra imagem que está aqui, tá? Qual é a ideia? Então nós já sabemos que o foco ele está a 20 centímetros da lente. Essa é a distância focal da minha lente. Ele diz o seguinte, que quando o objeto está a 10 centímetros, né, é o que ele melhor tem de visualização, olha só. É que a imagem fica mais nítida. Então quando a distância é 10 centímetros, ele observou que ficava mais nítido, né, aproximou 10 centímetros. Então na letra B ele pergunta qual é a posição das imagens das letras no jornal. Então o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a distância que a imagem está se formando quando tu usa a lupa para aumentar. Se a lupa está distanciada 10 centímetros do jornal, qual a distância que vai ser formada essa imagem? Vai ser visualizada. Então essa é a ideia. Então a equaçãozinha que nós temos é 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa é a minha equação. Então nós temos aqui 1 sobre 20 centímetros. Se está tudo em centímetros, vamos manter centímetro, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mais 1 sobre 10, mais 1 sobre P'. O que acontece? Eu posso pegar esse 1 sobre 10 que está somando, passar para o outro lado subtraindo. Então a gente fica com 1 sobre 20, botar aqui desse lado, ó, menos 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre P', que eu quero descobrir, tá? O valor de P'. Fazendo o MMC ali, nós temos então o MMC entre 20 e 10 é 20. 20 por 20 dá 1. 20 por 10 dá 2. Então aqui nós temos menos 2, que é igual a 1 sobre P', certo? Como vocês estão observando aqui. Então o que acontece aqui, gente? Tá? Então nós temos 2 menos 1 aqui. Então ó, fica 1, vou botar agora desse lado aqui. Então nós temos 1 sobre P', que vai ser igual a menos 1 sobre 20, que é o que a gente está observando aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 1, menos 1 sobre 20. Multiplicando em cruz aqui, pessoal, ó, em cruz para obter o valor de P', o que acontece? Se 20 para lá passa para cima e esse 1 aqui passa dividindo, a gente fica com menos 20 sobre 1, ou seja, o valor de P', a distância pelo qual essa imagem está sendo formada, ela está a menos 20 centímetros, né? O que significa esse sinal negativo? A gente já demonstrou, ó, no estudo das imagens aqui, pera um pouquinho. Ó, se a imagem ela é negativa, aqui ó, o eixo dos objetos, eixo das imagens, né? Se a imagem é negativa, cadê o P'? Ó, se o P' ele é negativo, é menor que zero, significa que a imagem é virtual. Ou seja, eu estou naquela distância onde o meu objeto está se formando aqui, ó. Opa, pera um pouquinho, agora eu me passei aqui, ó. Porque nós estamos aumentando o tamanho da imagem, mas a imagem está se formando no lado virtual, ou seja, o valor de P' está dando um valor negativo pelo nosso sisteminha aqui, ó, pelo nosso sisteminha de sinais, certo? Se o P' está se formando lá no lado, no eixo dos objetos, certo? Ele é um valor negativo. Se a imagem se forma no lado real aqui, ó, ela é um valor P' é positivo. Como o P' aqui nós descobrimos que é um valor negativo, então ele está se formando aqui, ó, do lado dos objetos, né? Esse aqui é o lado dos objetos e lado... Aqui nós teríamos o lado real e aqui nós teríamos o lado virtual. Beleza? Então a minha imagem é virtual, nesse caso. E a letra C, pessoal? O que nós pedimos na letra C? Supondo que uma dessas letras tivesse 3 milímetros de altura, né? Então aí significa então que o objeto tem 3 milímetros de altura, certo? Ele quer saber qual é o tamanho da imagem. Então se a letra lá do jornal tem 3 milímetros de altura, qual é o tamanho da imagem que vai ser formada? Lembrando que a gente precisa do aumento linear, né? E o aumento linear aqui, ó, é I sobre O e também menos P' sobre P. Menos P' sobre P. Então, para a gente descobrir o valor do tamanho da imagem, o que eu preciso? Eu preciso saber essa relação menos P' sobre P, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, fazer aqui em cima para vocês observarem. Então nós temos I sobre o objeto tem 3 milímetros. Eu tenho que colocar tudo em milímetros ou colocar tudo em centímetros. Então eu vou buscar aqui colocar tudo em milímetros, fica mais fácil, né? Então 20 centímetros são menos 200 milímetros. Opa, 200 não, 2000. E a distância P ela é 10 centímetros, então nós temos aqui 100. Qual é o detalhe aqui? Esse sinal já faz parte da equação, ó. Já tem o menos aqui, mas temos o menos também do
menos 20. Ou seja, I sobre 3, que é igual a 200 sobre 100. Então aqui o tamanho da imagem vai ser 200 por 100. Isso aqui é 2 sobre 3. Então o tamanho da imagem vai ser 3 vezes 2, 2 vezes 3 aqui. Então a imagem vai ter 6 milímetros de tamanho. Então o aumento desse cara aqui, o aumento linear dele, ó, se a gente for calcular o aumento linear, vai ficar bem claro aqui, ó, 6 sobre 3. Então ele tem um aumento de 2. Ou seja, ele dobra o tamanho das imagens. Nessas distâncias que nós temos aqui, nós temos que a lente ela está dobrando o tamanho da imagem, como a gente está observando. Certo? Beleza? Tranquilo, gente? Seguimos mais um pouquinho, tá? Nós temos aqui a vergência das lentes esféricas. Isso aqui é um ponto importante, porque quando a gente vai utilizar lentes para resolver, por exemplo, problemas de visão, nós precisamos saber da vergência delas. Porque a vergência das lentes, né, uma lente é tanto mais potente quanto maior for sua vergência, isto é, produz um desvio maior da luz. Então, quanto maior o desvio da luz, maior vai ser os efeitos que a gente vai observar nessa lente. E essa vergência, esse valor de C aí, ele é medido aqui com a unidade dele. Vou botar aqui a unidade para vocês verem. Quem já foi oftalmologista já viu essa unidade aqui, possivelmente lá na receitinha que o médico passa, né? O médico sempre passa lá uma receita. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Na receitinha dele ele coloca a vergência dessa lente que tu tá pedindo aí, tá? E a unidade desse negócio aqui, ó, é a diotropia, é o DI, tá? Então, ó, diotropia, DI, beleza? Então essa é a unidade de DI quando nós calculamos a vergência. Então olha só, se a lente é convergente, tá? Se a lente é convergente, a gente diz que o foco dela é positivo e a vergência dela vai ser positiva também. Se é uma lente de divergência, o foco vai ser negativo e o Czinho também vai ser negativo. Então quando a gente faz o cálculo ali da lei de Gauss, né, para saber o valor, onde está o foco, né, do nosso sisteminha, se o foco for negativo, significa que nós teremos uma lente divergente, e o C ele vai ter um valor negativo, ele vai ter menos alguma coisa DI, certo? Então quem pegava a receita lá de óculos no colégio, pegou uma receita de óculos no médico, desculpa, e na receita vinha lá mais 2.5 DI, né? Essa é a vergência, mais 2.5 DI significa que tu vai precisar de uma lente convergente para resolver o teu problema de visão. Se aparecia menos 3.25, por exemplo, né, significa que tu tinha uma lente divergente. Precisa de uma lente divergente para fazer a correção da tua visão. Na aula que vem a gente vai falar sobre as correções de visão, né, sobre os defeitos que acontecem na visão. É uma aula legal, uma aula bacana, porque essas questões de óculos, né, problemas de visão são coisas que são bem próximas da gente. A gente sempre conhece alguém que tem algum problema de visão. Então a gente vai entender se essa pessoa precisa de uma lente convergente, se essa pessoa precisa de uma lente divergente. E tudo isso vem na informação lá da receitinha do oftalmologista de vocês, tá? Isso tem a ver com a vergência, que é essa relação aqui de 1 sobre foco. Então olha só, vamos pensar no seguinte, ó. Nós temos uma lente biconvexa, tá? Uma lente biconvexa, divergência igual a mais 20 DI. Isso significa que nós temos aqui mais 20 DI, certo? Então significa que nós temos uma lente, como o próprio nome diz, convergente, tá? Uma lente biconvexa que é convergente. É utilizado para observar uma formiga de 4 centímetros, que está a 4 centímetros da lente. Então, ó, o P dela é 4 centímetros, porque é o objeto é a formiga, e o objeto está a 4 centímetros. De quanto é o aumento da imagem? Eu pergunto então quanto que é o aumento da imagem que vai ser observado com essa lente aí, essa lente convergente. Vamos pegar então a vergência dela, que é 20 DI, tá? E o que a gente precisa? A gente precisa do aumento. Para o aumento, eu preciso ter no mínimo a distância que essa imagem está sendo formada. Essa imagem vai estar formada com uma distância menos pelinha. Para obter o pelinho, eu preciso usar a equação de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre pelinha. Certo? Então, para eu obter a imagem, o que eu preciso do exercício, eu preciso primeiro descobrir o foco, a distância focal, e eu preciso depois descobrir a distância focal, descobrir o valor de pelinha, que é a distância que essa imagem está se formando, e daí então eu vou calcular o aumento, né, de quanto é o aumento relativo, beleza? Então olha só, como é que eu vou fazer isso? A vergência é 20, e eu sei que a vergência é 1 sobre F.
Então, ó, se a divergência é 20, isso aqui é 1 sobre f, então qual a distância que vai estar no meu foco? O meu foco vai estar a 1 sobre 20, significa então que eu estou a 1 sobre 20, 1 dividido por 20, aqui ó, isso aqui é 0,05 centímetros, tá? O DI ali ó, é sempre com os valores em centímetros, tá gente? Então aparece a isotropia ali, o DI sempre em centímetros. Beleza, calculei a distância focal. Eu sei que a formiga está a 4 centímetros, beleza? Tudo certo, né? Aqui, desculpa gente, eu falei centímetros, mas é metros, tá? Significa que a distância focal está a 5 centímetros. Beleza? É metros, unidades padrão de física, né? Não sei porque veio um lapso na minha cabeça e me mostrou isso. O que eu preciso? Eu preciso então calcular o P', que é a distância, né? Então mais 1 sobre P', descobrir o valor de P', isso aqui é 1 sobre 5, aqui é 1 sobre 4, que é a distância que a formiga está, mais 1 sobre P', que é a distância que vai formar a imagem da formiga, né? Vou passar esse cara aqui lá para o outro lado, então isso aqui fica 1 sobre 5 menos 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre P'. Então nós teremos aqui, ó, faz o MMC entre 5 e 4, o MMC entre 5 e 4 é 20, né? O MMC entre 5 e 4 é 20, é o número divisível pelos dois. Então 20 divididos por 5 é 4, né? 20 divididos por 5 é 4. 4 vezes 1, 4 aqui. Então 20 divididos por 4 é 5, menos 5, que é igual a 1 sobre P', tá? Então aqui nós teremos menos 1 sobre 20, que é igual a 1 sobre P', ou seja, a distância que nós teremos aqui, ó, vai ser uma distância de menos 20 centímetros. Novamente. Então menos 20 centímetros é a distância que vai ser formada a imagem da formiga, né? Então a formiga está a 4 centímetros, com uma lente dessa, a imagem dela se forma a menos 20 centímetros, né? Lado virtual. Ou seja, possivelmente a imagem vai ter um aumento, né? Eu estou uma lente convergente. A gente viu que ela é convergente porque é positivo ali a divergência dela, tá? Então o que significa? O aumento vai ser então quanto? Menos 20 sobre 4, que vai ficar 20 sobre 4, então o aumento é 20 sobre 4 é de 5 vezes, né? Então essa lente aqui vai aumentar em 5 vezes o tamanho da formiga. Se a formiga tem 2 centímetros, o tamanho da imagem dela vai ser de 10 centímetros, utilizando essa lente. Tá? É isso que os números estão mostrando. E é assim que pode aparecer os exercícios para vocês. Perfeito, galera? Tranquilo? Essa aula aqui é uma aula muito teórica, muito blá blá blá, muita parte matemática com nomezinhos diferentes. Então eu aconselho vocês a verem essa aula com mais detalhes, né? Rever alguns pontos, anotar os que é P, que é P', que é C, que é F, pegar todos esses nomezinhos certinho, tá? E também fazer as atividades, as nossas atividades, tá? Então nós temos 3 atividades aí sobre coisas que nós falamos sobre o dia de hoje. É importante que vocês entendam também como é que a gente constrói aquelas imagens, como é que sai os raios de luz, né? Fazer o desenhozinho no caderno, treina aí, faz com a régua, bonitinho, para tu entender isso aí, porque é importante. De repente eu posso te pedir para tu fazer um desenho na avaliação, certo? Fazer o desenho para achar se a imagem é invertida, se ela é direita, etc. Tá, gente? Tranquilo? A aula da semana acaba por aqui. Semana que vem vamos falar sobre defeitos de visão e nós finalizamos esse conteúdo e vamos fazer uma avaliação. Então estamos próximos da nossa avaliação, então comecem a estudar. Fiquem de olho, tá? É um conteúdo aí que não é tão simples, é simples, a matemática dele é simples, mas tem muito detalhezinho. Certo, gente? É isso, ficamos por aqui. Até uma próxima.